Voltamos para o segundo bloco da primeira edição do programa Bora MT. Eu quero convidar a doutora e consultora em finanças, Bruna Oliveira, para falar um pouco para nós de finanças ao trabalhador nesse dia de hoje. Bruna, seja bem-vinda ao programa Bora MT. Obrigada, Marcelo, pela oportunidade. Esse mês eu quero parabenizar cada um dos trabalhadores. Mês de maio é o mês do trabalhador. Nós sabemos que é cada um de vocês que faz esse Brasil funcionar, que faz com que tudo aconteça de fato. E eu quero fazer uma pergunta para você. Você que trabalha bastante, chega no final do dia cansado. Trabalhar bastante é o suficiente para que você tenha tranquilidade financeira? A grande maioria não, né, Bruna? Porque realmente o salário é achatado, a economia do país está em alta e realmente os juros e os preços estão elevados e realmente isso faz a diferença no dia a dia do trabalhador, né? Isso onera muito o custo do trabalhador. Isso. E o que acontece com cada um de vocês? Eu sou consultora financeira e eu venho acompanhando a vida individual de muitas pessoas. Vocês trabalham muito e chega no final do mês, sabe, bate aquele sentimento assim de culpa. Nossa, por que eu não tô com dinheiro sobrando no final do mês? E a verdade é que não é uma questão de desorganização, não é preguiça, não é falta de vontade da sua parte. Eu não quero que nenhum de vocês sintam culpa nesse processo. A verdade é que, infelizmente, a nossa estrutura educacional, ela não nos educou financeiramente. Então não importa se você ganha hoje um salário mínimo, se você ganha 50 salários mínimos. Existe sim hoje uma dificuldade do povo brasileiro, e aqui no nosso estado não é diferente, em lidar com finanças. E o que eu quero trazer para vocês? A oportunidade de desenvolver uma estratégia. Quando vocês desenvolvem estratégias, vocês conseguem mudar a realidade financeira de vocês. E a gente sabe que, infelizmente, mas é a nossa realidade, é o dinheiro que traz a dignidade para cada um de nós. Bruna, é importante para que nós possamos mudar de atitude, nós temos que, primeiro, ter conhecimento, que é importante, que é isso que você está contribuindo hoje aqui no programa Bora MT, e depois ter disciplina, né? Porque nada do aprendizado sem disciplina evolui. Então é importante também, e gostaria que você frisasse ao telespectador do Bora MT, a questão da disciplina na questão também financeira. Isso. Para cada trabalhador que queira mudar de vida, o primeiro passo é você valorizar o seu tempo trabalhado. A gente sabe que muitas vezes a gente empresta um dinheiro aqui, compra uma bobagem ali e a gente não gasta com propósito. Então, não precisa investir em grandes aplicativos, em grandes ferramentas. O primeiro passo é você ter coragem de encarar a sua realidade, pegar um papel, uma calculadora, um lápis e começar a escrever tudo aquilo que você tem de entrada, tudo aquilo que você ganha, e pode dobrar mesmo com a mão o papel e colocar do outro lado tudo o que gasta. Na conta corrente, no cartão de crédito, começa a fazer essa conta básica, que ela é o suficiente para você já começar a mudar a sua perspectiva de vida. Então, fazendo isso aí, você vai conhecendo, né, realmente as entradas e a saída, e você poderá administrar melhor, né, e também tendo cautela nas compras, porque hoje muitos brasileiros estão endividados. O que ocorre, Bruna Oliveira? Que muitos compram o que não precisa, né, e acabam se acarretando e depois culpa a economia do país, culpa o governo federal, o governo municipal, o governo estadual, mas na verdade é uma educação financeira, né? Infelizmente as escolas não têm essa matéria para educar financeiramente, né, o jovem, para que ele chegar à idade adulta, que ele possa ter uma educação financeira. Então eu gostaria que você desse mais dicas para que nós possamos levar até o telespectador essas dicas importantes para que ele possa se reorganizar financeiramente. Eu, como administrador, eu entendo um pouco disso, mas às vezes nós somos administradores, pecamos nessa área, que é a administração financeira e pessoal. Isso. O que acontece hoje dentro dos lares brasileiros é que a gente passa muito tempo cuidando do outro, né? A mulher trabalhadora, ela se desdobra, então ela cuida da casa, cuida dos filhos, tenta ajudar um pouquinho cada um à sua volta e ela não cuida de si mesmo. E o marido, o homem, o adolescente também. E o que isso acontece? Acontece que aquilo que você tem de comportamento é a sua herança para os seus filhos.
Então, os filhos também já captam esse comportamento em que a gente vive para o mundo externo, mas a gente não cuida de nós mesmos. E quando a gente não para, porque isso parece simples, você sentar e fazer um orçamento parece algo banal, algo simples e corriqueiro, mas na verdade isso significa que você vai tirar um tempo do seu dia para você cuidar de você, para você ter um tempo de qualidade de reflexão sobre as suas atitudes, sobre o seu comportamento e qual que é o seu objetivo no curto prazo. Vai ser mais um ano que você quer trocar de carro, que você quer fazer uma viagem, ver um parente distante, você não vai conseguir porque você não conseguiu ter um tempo de qualidade para se dedicar. Então, quando a gente fala sobre orçamento, não é só abrir uma planilha e escrever um monte de número. É você encarar a sua realidade no momento e se propor a contratar um objetivo consigo mesmo de mudança. Fazer um planejamento. Eu vou citar um exemplo que aconteceu comigo, com a minha família. Eu tenho uma conta, uma determinada operadora de celular, a minha esposa também e a minha filha também. Só que estávamos em operadoras diferentes e também a operadora da TV em casa. Nós remanejamos para uma única operadora, negociamos, atingimos uma potência melhor de internet, com mais serviço prestado e barateamos a nossa conta. Isso é educação financeira, isso é olhar para frente, tentando otimizar o dinheiro das finanças próprias para que nós possamos ter essa qualidade de lazer. Então, quando você economia na telefonia, um exemplo que aconteceu conosco, você pode ter uma qualidade de vida indo a um restaurante, indo a um parque, se divertindo, indo a um cineminha. Tudo isso gera entretenimento, lazer, através da sua economia, do seu planejamento financeiro pessoal. Não é verdade isso? É verdade, o que você falou é a conta do pouco que a gente não costuma fazer. Fala assim, a conta do pouco é os pequenos gastos invisíveis que eles vão consumindo e corroendo o nosso salário. Então, por exemplo, vou num shopping, R$17 de estacionamento, um açaí é R$10. Eu não vou ficar pobre por causa de R$10, por causa de R$17. Só que quando você vai somando isso ao longo da semana, ao longo do mês, isso vira um gasto invisível de R$400, de R$2.000, de R$10.000, conforme a realidade de cada um. Então, por isso que é importante, quando a gente faz um orçamento, não só ficar escrevendo aquilo que a gente acha que a gente gasta, é realmente entrar na conta do banco, pegar o extrato e começar a riscar item por item, começar a olhar o que eu realmente gastei, para onde realmente foi o meu dinheiro. Porque essa é uma pergunta que todos se fazem, para onde que está indo o meu dinheiro? Se você não parar para ter um tempo de qualidade e olhar para a sua realidade, você realmente não vai conseguir fazer. Isso não faz sentido, não é mesmo? Trabalhador que trabalha duro, que se dedica aos outros, que dá o seu melhor, você também tem que dar o seu melhor para você mesmo. Verdade. Eu quero agradecer em nome do programa Bora MT, da primeira edição do programa Bora MT, da TV Mato Grosso, pela sua participação. Convidar para estar mais vezes aqui conosco, para que nós possamos levar ao telespectador muito mais informação na área financeira, para que ele possa melhorar financeiramente. Muito obrigado pela presença e que Deus abençoe grandemente. E nós vamos dar continuidade ao programa. Agora, ainda neste quadro, nós teremos aqui o Dr. Sandro Fuloni, servidor público federal, advogado aqui no estado de Mato Grosso. Doutor Sandro, por gentileza, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo no nosso programa Bora MT. Seja bem-vindo. O senhor vai falar que tema hoje, doutor Sandro Fuloni? Em primeiro lugar, agradecer o convite, podemos estar aqui no programa de estreia, parabenizá-lo pela ousadia, pela coragem de colocar-se à frente desse projeto. Tenho certeza que vai levar muita informação, muita cultura, muito entretenimento para todo mundo. E respondendo à tua pergunta, Marcelo, considerando que estamos no mês do trabalhador, e ainda fazendo um paralelo também com o que a nossa questão de orçamento familiar disse, as famílias brasileiras estão endividadas, Perfeito. Os estudos dizem que mais de 70% das famílias estão endividadas e dessas dívidas, aproximadamente 30% está em atraso. Então está todo mundo querendo achar uma alternativa de como tentar colocar as finanças familiares em dia. Recentemente, através de uma medida provisória, foi lançado o chamado Crédito do Trabalhador. O que é o Crédito do Trabalhador? É uma oportunidade de ter acesso a uma linha de crédito, ao empréstimo, com juros mais acessíveis, e que possibilita a pessoa a substituir uma dívida dos juros alto, como por exemplo o do crédito rotativo do cartão de crédito, por uma dívida com juros mais barato. Muito parecido com o que acontece com o empréstimo consignado, Marcelo, onde a pessoa ela pode fazer o empréstimo e dar como garantia
uma parte do seu salário. Então, essa é a novidade que a gente traz para o trabalhador, para ele poder tentar respirar um pouquinho e sair do vermelho. Perfeito. Doutor Sandro, e como faz para acessar esse crédito do trabalhador e qual é a fonte desse crédito, por gentileza? Para que os telespectadores possam ter essa informação preciosa nos dias de hoje. Isso. Como eu disse, ele vem de uma medida provisória do governo federal. Então, o trabalhador, para ele ter acesso, em primeiro lugar, ele consegue fazer isso sozinho através da internet. O Ministério do Planejamento, aliás, o Ministério do Trabalho e Emprego, ele inclusive disponibilizou no seu site um passo a passo de como o trabalhador pode requerer esse empréstimo. Certo. Inclusive, eu vou pedir para o pessoal da produção colocar essa imagem, esse diagrama, onde a pessoa vai poder entender como é que ele faz para conseguir ter acesso. Doutor Sandro, o senhor explique esse gráfico, está muito bem lá, colocado no vídeo. Por gentileza, explica para a grande maioria que está lá do outro lado, como telespectador, o que é medida provisória, porque muitos não sabem. A medida provisória, ela é uma norma jurídica que tem força de lei desde a medida que ela é editada. Então, o presidente edita, não precisa passar inicialmente pela Câmara dos Deputados e nem pelo Senado, e já começa a valer. Então, esse empréstimo já está valendo. Como é que o trabalhador faz? De acordo ali com o gráfico que está na tela, o primeiro passo, ele tem que baixar no seu celular o aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. Né? Uma vez tendo baixado esse aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, conforme diz ali no item 1, ele vai acessar com a sua senha da conta Gov, que é a mesma senha que ele usa para acessar o INSS, para acessar também a carteira, a CNH digital, e ele vai conseguir entrar no aplicativo. Ali no item 3, mostra que bem no topo da tela do aplicativo, tem ali o crédito do trabalhador. Ele clica ali e o próprio aplicativo irá direcionar para uma tela onde vai poder fazer uma simulação do empréstimo. Ele coloca o valor que ele deseja e quantas parcelas ele quer pagar. Quando ele faz isso, o aplicativo ele vai fazer uma média das taxas de juros praticadas no mercado, dessa modalidade, e vai dar um valor. Então, olha, esse empréstimo, nessas parcelas, você vai fazer uma dívida, comprometer seu salário em tantos reais por mês. Perfeito. Significa isso que aquilo ali já é a versão definitiva? Não. Quando aparece aquela simulação, aí então ele pode concordar e abrir para que os bancos tenham acesso àqueles dados. E aí então, em 24 horas, os bancos credenciados vão começar a fazer ofertas, né? Melhorar aquela simulação. Vamos a um exemplo. Se na simulação disse que ele pediu um empréstimo de R$2.000, com prestação de 200, os bancos podem fazer ofertas, talvez de parcela de 190, 180, 170, e aí então o trabalhador escolhe aquela condição melhor para ele. Quando ele seleciona isso, aí então vem a parte da contratação normal direto com os bancos. E é isso que eu quero fazer a pergunta para o senhor. Doutor, quem tem acesso a esse crédito? Somente quem tem carteira de trabalho assinada, a tão chamada CTPS, ou outros também? Quem que tem? O crédito do trabalhador, como ele se assemelha muito ao empréstimo consignado, então algumas pessoas eles precisam preencher alguns requisitos. E o principal, ele ter um vínculo formal de emprego, que inclui ele estar devidamente registrado. Né? Então, para ele poder ter acesso, para poder ter a garantia do salário. Certo. Perfeito. Agora ficou fácil, né, doutor Sandro? Se o trabalhador, antes de quitar esse empréstimo, em andamento, esse compromisso financeiro, se ele perder o emprego, como que fica isso para o trabalhador saber? Como que ele possa proceder dessa forma? Essa é a grande sacada desse projeto. Se a pessoa perder o emprego, é claro que a dívida continua. Porém, o banco que emprestou esse dinheiro, inclusive para poder dar um juro mais barato, ele tem algumas garantias. E uma dessas garantias é o próprio fundo de garantia, Sim. o FGTS. Então, se a pessoa é desligada da empresa, o banco pode usar até uma cota de 10% do que está depositado na conta de fundo de garantia para abater naquele empréstimo e também o da multa rescisória, dos 40%, para abater ou mesmo para quitar. Se porventura esses valores não forem suficientes para quitar o empréstimo, o trabalhador vai continuar devendo ao banco, só que vai pagar normalmente direto para o banco e não mais através do desconto do salário. Perfeito, doutor Sandro. Eu quero fazer uma pergunta aqui que provavelmente quem está lá do outro lado como telespectador pode estar querendo nos fazer essa pergunta. Aqueles bancos, doutor Sandro, que só liberam ou dizem que só libera esse crédito mediante aquisições de serviços da instituição bancária, como que fica a situação? Isso pode, isso não pode? Porque tem bancos que fazem isso. Olha, eu te libero aqui se você comprar aqui, se você adquirir ali. Isso não é legal, é?
Não, não pode. Isso é o chamado venda casada, né? Eu libero empréstimo se você comprar um seguro, se você comprar um título de capitalização, isso não pode. O Código de Defesa do Consumidor, artigo 39, inciso 1º, é proibido. Inclusive, cabe denúncia ao PROCON. Então, é um alerta importante isso. Muito bacana. Outro alerta importante também, né? Nós estamos no momento de muita fake news, né? Muito golpe na internet. Veja só, você não precisa de ninguém para fazer essa contratação. Você vai direto no aplicativo, como demonstramos, e faz. Então, desconfie se alguém ligue para você oferecendo uma taxa muito barata, mas dizendo que você tem que pagar algo inicialmente. Desconfie. O crédito do trabalhador está disponível diretamente para você na internet. Doutor Sandro, essas informações são importantíssimas para todos nós, né? Se organizarmos financeiramente e colocarmos tudo em ordem. Muitíssimo obrigado, doutor Sandro Fuloni, pela sua participação aqui no Bora MT. E você de casa, que nos acompanhou nessa entrevista de fundamental importância, se ficou com alguma dúvida, mande uma pergunta para o nosso Bora Zap, 659-9265-3446. Desculpa, 9346, ou pelas nossas redes sociais, no @BoraMT. Vamos para o nosso intervalo comercial, vamos pagar a nossa gasolina e já voltamos.